Oi, pessoal, estamos novamente aqui no nosso Conexão Iluminar. Hoje o nosso bate-papo vai ser com duas numerólogas maravilhosas que atendem lá no Espaço Iluminar. Eu sou a Luciana, CEO, junto com a minha irmã do Espaço Iluminar, né? Sou hosting do nosso Conexão Iluminar, Conversa, Amor e Cura. E a gente vai falar com essas meninas lindas, maravilhosas aqui, sobre um tema muito legal dentro da numerologia, que é o que elas entendem, né? Que são os 3 ciclos da vida. Então eu queria que vocês se apresentassem. Tudo bom, Pri? Tudo bom. Fale um pouquinho de você, do teu trabalho. Tá. Meu nome é Priscila. Eu trabalho com numerologia pitagórica e numa visão assim bem ampliada, né? Olhando para as questões emocionais, comportamentais, como que a numerologia pode nos ajudar a entender os nossos traumas, a entender nossos bloqueios, identificar quais são os padrões que mais ocorrem com cada um, conforme os números. É impressionante como os números podem nos ajudar, inclusive em aspectos psicológicos, né? Qual é a maior chance que eu tenho de anestesiamento, quando que eu me perco, enfim, dá para ver bastante dicas assim, de pesquisa interna, de como que eu me organizo, né, para pesquisar internamente. Então, a numerologia é uma paixão para mim, eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar desse assunto com outra numeróloga. Então, eu acho que a gente tem que realmente se unir bastante para difundir esse conhecimento, para que ele se torne cada vez mais popular e prático, né, para a vida das pessoas, né? Obrigada, Lu, pelo convite. Eu que agradeço, Pri. E você, Débora? Vamos lá. Obrigada, Lu, pelo convite. Bom, eu sou numeróloga pitagórica também, assim como a Pri, como a minha colega. E trabalho também com a terapia quântica. E junto as duas ferramentas, como a Priscila comentou, né? A numerologia, eu brinco que ela é um despertar de consciência, né? Você, através dos números, pode entender sobre a tua personalidade, os seus desafios de vida, o que você veio fazer, qual que é o teu grande talento, entender os ciclos de vida, que é o que a gente vai falar hoje. Então, ela é uma ferramenta muito profunda de autoconhecimento, né? E ela traz para a tua consciência todas essas questões para você entender se você está na luz desses números ou se você está na sombra, se você está na extrapolação dos números ou se você realmente está no equilíbrio. Então, quando a gente faz análise numerológica, a nossa ideia é sempre trazer, né, para o cliente essa consciência de como ele está dentro do mapa dele. Porque todos nós viemos para ser abundantes, felizes, né, prosperar em todas as áreas da nossa vida. E se isso não está acontecendo, é entender por quê, o que está acontecendo, né? Aonde que esse equilíbrio começou. E aí, quando a gente identifica, e não precisa saber exatamente o dia, a hora que aquele desequilíbrio começou, né? Eu trabalho com uma ferramenta complementar que é a terapia quântica para ajudar nos traumas, nos bloqueios, né? Então eu brinco que a numerologia que eu trabalho é uma numerologia terapêutica mesmo, né? Por isso que eu faço parte também da Iluminar, porque tem tudo a ver com o que vocês trabalham ali, né? Ela não é qualquer numerologia. A gente vai mais no profundo, a gente vai olhar também relações familiares dentro dessa análise numerológica. Então, ela é bem completa, a ferramenta. Bom, eu me apaixonei, fiz até transição de carreira, né, Lu? Você sabe da minha história. Todas nós, né? Largamos tudo para viver esse sonho aí, para né? viver o meu propósito, exato. Para hoje iluminar vidas mesmo, né? Conseguir levar a luz para as pessoas através dos números. Então, estou muito feliz de estar aqui e de poder contribuir também com a análise dos ciclos. Que legal. Então, eu ainda não fiz o meu com a Débora, tá? Vou fazer. Essa semana foi bem corrida, mas a gente vai sentar e vai fazer. Sim. Mas eu já fiz com a Pri. E, gente, eu tô muito impressionada com a numerologia. Não que eu não desse valor, tá? Mas eu acho que eu não entendia a potência disso. Quando eu fiz a minha sessão ali com a Pri, parece que eu tava assim com milhões de informações na minha cabeça. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E tava tudo meio bagunçado. Quando ela sentou e me mostrou, a gente até pode abrir um pouquinho o meu caso aí pra você falar, tá? Aquilo parece que organizou, sabe? Eu falei, meu Deus, então é por isso. Olha, claro, é isso, Sim. Né? Então, assim, foram blocos que foram se organizando dentro da minha cabeça. E eu falava, gente, eu sabia de tudo, eu só precisava organizar toda essa bagunça. Exatamente. Ela traz de uma forma lógica, né? De uma forma bem prática. Ela é prática. E é interessante isso, porque isso traz consciência para aquilo que está acontecendo com você. Sim. E o que eu costumo dizer assim, não tem certo e errado, né? A vida é dinâmica e tem várias coisas que nos atravessam. Tem as situações da vida, as pressões, tem traumas geracionais, traumas sistêmicos, tem um monte de coisa que nos atravessa. E o que saber o que está acontecendo com a gente, como que a gente toma um passo, assim, né? Qual que é o meu próximo passo?
diante de tanta coisa que está aqui acontecendo comigo. Então, não é que você está fazendo certo ou está fazendo errado, mas a partir do momento que você tem consciência de em que ponto que você está nesse pêndulo entre exagero e falta daquela vibração numerológica, e por quê, você consegue ter condições de... Traçar um plano de ação. Exatamente, traçar um plano, de sair de onde você está e ir para um outro lugar. E você começa até a ter uma consciência interna de quando você está saindo de equilíbrio, porque você sabe qual que é o teu caminho, né, a partir da leitura do mapa, e você é como se você colocasse dispositivos internos de alarme, opa, estou indo muito para esse lado, ok, preciso nesse momento, mas não posso me demorar aqui. Então, como é que eu trago um outro ponto, um outro contraponto para trazer esse equilíbrio, esse fluxo para a vida, né? Isso que a Pri trouxe é maravilhoso, porque realmente a nossa vida ela não é linear. A gente não vai estar, eu não tenho essa pretensão, nem você, nós não somos mestres ascensionados e a gente não vai estar o tempo todo no positivo do nosso mapa, né? Então isso é algo que eu sempre deixo muito claro logo no início do atendimento, que primeiro, não existe mapa bom, mapa ruim. Existe o teu mapa, existe o teu DNA, existe aquilo que você veio fazer e que você acordou com uma força divina, né? Então, você veio por um propósito maior. E o teu mapa, é óbvio que ele vai ser bom. Né? Não tem por que você é imagem e semelhança de Deus, você ter um mapa que é um mapa que veio para não prosperar, né? Que, eu preciso... Tem gente que às vezes chega, né, com a crença, eu preciso alterar meu nome. Eu falo, não, quer alterar o seu nome? Teu nome é a coisa mais divina que existe, né? Que alterar o nome, isso não existe. Se fosse uma fórmula mágica e esse passe de mágica, a vida teria muito mais fácil. Lógico que não. A gente vai entender onde é que esse desequilíbrio tá, por que ele existe, quando ele começou, né? Então, é muito legal você entender que você vai ter desequilíbrio e tá tudo bem. O ponto é quanto tempo você vai morar e quanto tempo você vai querer ficar nele. Né? Ou há quanto tempo você está nele. Porque os desequilíbrios vão acontecer, gente. Eu passei e a gente aprende com eles, claro. né? Se não tiver desequilíbrio, gente, não é trauma, a gente você não vai se desenvolve. ter luz, porque a gente só tem luz através das nossas sombras. Exatamente, né? Através das nossas sombras, exatamente, né? Então, você ter consciência disso, né? Eu recentemente passei por uma mudança de cidade, para quem não sabe, eu sou de São Paulo, mas eu tô morando em Curitiba desde o início desse ano. E eu passei por um período de mudança. Eu sou uma pessoa que tem o 4 no meu mapa. 4 é uma também, pessoa... né? Exato. Eu também, trabalhadora. Semelhante atrai semelhante, né, Lu? Você tem 7, você tem 4, eu também tenho 7, tenho 4 no meu mapa. Então, assim, eu sou uma pessoa estruturada, uma pessoa que gosta de organização. Mas é óbvio que eu não vou almejar isso durante um período de mudança. Eu tenho que ter clareza disso, que eu vou passar por um período onde eu vou ter que dar uma liberada nessa minha necessidade de organização, ou de controle, ou de uma agenda, né, fluida, porque eu vou passar por um período de adaptação. E o 4 é trabalho. O 4 é trabalho. Vamos fazer o seguinte, pra gente entender, daí eu já faço minha sessão aqui, eu acho maravilhoso isso, que daí eu já faço minha sessão. Os meus números, vamos falar sobre os meus? Vamos. Que daí vocês vão explicar mais ou menos. Claro. Tá? Então, as meninas, né, fizeram ali. O meu principal é o 6, né? Que é o que tá lá em cima. Tô falando dessa forma porque eu não entendo tecnicamente, né? Sim. Daí eu tenho o 4 ali do ladinho, né? Sei. Eu tenho o 7 lá embaixo e o 3. Tá. Então, vamos lá. Me expliquem isso aí. Falta funciona? um. Falta um. Eu não lembro o outro, gente. Será que era o 1? Acho que era o 2. Deixa eu dar uma olhada. 2, eu acho que era 2. Né? Acho que é o 2, porque o 3 tá ali no lugar do 7. Vai dar o 3. O 3 tá aqui. 3 tá aí, Então, vamos lá. Sim. Através do meu, pra gente entender melhor, tá? Como que funciona isso? Como que são esses ciclos meus da vida aí? Ok. Primeiro quero trazer uma informação complementando um pouco o que a gente estava falando sobre desafios e sobre a vida ser dinâmica e não ter essa linearidade, né? Assim, a evolução, o crescimento, ele acontece através das crises, do desconforto, né? Sim. E a gente vive uma sociedade que está na contramão disso, que quer só o que é confortável, que quer se mexer o menos possível, né? Que tem um propósito aí de, olha, nada muda, tá, gente? Vamos permanecer do jeito que a gente está. Sim. Bom, mas a vida, ela puxa para a evolução e ela vai colocar a gente em crises. E crise, a palavra crise é crescimento. É no desconforto. Quando algo me incomoda, eu preciso mudar. Quando algo me incomoda, eu preciso sair de onde eu estou para buscar um novo passo. E aí eu cresço, eu aprendo, né?
Então, a evolução, ela acontece em crise. Então, as crises, elas são bem-vindas, elas Sim. são necessárias. Eu tive uma grande crise para estar onde eu tô, né, Sim. gente? Eu Exatamente. tive um desmoronamento de mundo, mas E é necessário. importante trazer a tua crise, Lu, porque a crise ela pode vir na dor, mas ela também vem no amor. sim. Né? E aí é onde mora a diferença, porque para ela vir muitas vezes na dor, a vida já estava te dando sinal. A vida já estava A espiritualidade sinalizando. tava batendo. A vida ali, já eu falei, estava, não tenho tempo, né, não tenho colocando tempo. um sinalzinho amarelo, aí colocou outro lá na frente, até que tem um momento que ela vira e fala assim: agora você vai parar. Aham. Né? Então, é natural que você tenha ido, né, por esse caminho, porque eu você só negligenciou. Só um mês internada para me parar, gente. Exato, Não, me porque para, você eu tenho 4, negligenciou né? aquilo que já estava escancarado ali, Sim. só que você não quis pôr atenção. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter na prática, porque realmente vão haver, né, momentos de crescimento, mas esse crescimento pode ser no amor também. Sim. O meu foi no amor. É o meu não. A maioria meu foi na dor. a maioria dos meus crescimentos foram no amor, né? Eu tive alguns que foram na dor, mas a maioria dos meus foram no amor. Quer ver? Vamos falar desse 4, já que você tem. Eu tenho também, mas ele está ali só para fachada, né? Tá. Que é ali na expressão. Na tua expressão. Não, mas expressão, mas tem, né? tem, não E deixa o de que ter. é o 4, né? O 4, ele vai falar sobre estabilidade, sobre foco, disciplina, trabalho, força de trabalho. O 4 é o número de materialização, ele ajuda a tirar do campo das ideias e fazer acontecer. Olha isso aqui. Executor, exatamente. Gente, Mão na massa. Quando eu coloco um negócio na cabeça, Somos duas, somos duas. Exato. tire aquilo. Então, é um materializador, ele traz para a matéria aquilo que estava no campo das ideias, né? E para isso tem muita força de trabalho, muita execução. Aquela disciplina de fazer até terminar, sabe? Não consigo parar até não ver a coisa concluída. Isso é o sou 4. eu. Essa com certeza sou eu. Isso é bom, isso é ruim, isso é um número. E aí o que acontece? Vamos imaginar essa imagem do pêndulo, né? Então, imagina que de um lado você tem o exagero e de outro lado você tem a falta e o meio ali é o equilíbrio. E detalhe, essa ideia do pêndulo, ela vem inclusive da Cabala, sabe? Das duas colunas, do caminho do meio e tal. Sim. Então, assim, o meio é o melhor dos mundos, só que equilíbrio, ele não é algo parado. Ela é o jogo de movimentos. É como a tua uma dança. capacidade de lidar, né, com as adversidades, de ir para lá, de ir para cá. Isso. Então, quando você está no extremo, seja falta ou excesso, qual que é a melhor forma de ir para o meio? É ficando o menor tempo possível nos extremos, porque você passa mais vezes no meio. Essa é uma hipótese. Agora, o que acontece com o número 4? Então, no meio ali, no fluxo, ele é essa força de trabalho, essa execução, essa disciplina, essa estabilidade, essa segurança, essa confiabilidade. E o que seria o exagero do 4? O 4, por exemplo, no exagero, vai para o workaholic, uma pessoa que só pensa em trabalho, que não pensa mais na família, que não pensa nem em si mesmo, que não tem lazer. Porque E o é controle, trabalho. né? E o controle. Porque eu sofri rígido, né? bastante disso. A Sim. gente tinha uma outra empresa, então eu tinha que ter esse controle geral de tudo. Sim. E agora a gente tá com muitas cabeças pensantes, né? Sim. Ajuda Graças a Deus. Então, assim, para mim é um trabalho difícil. Delegar, pedir ajuda, falar, vamos fazer junto. Porque você ainda tem o 7, que é perfeccionista, como Ai, eu. meu Deus do céu. Ih, Lu, olha, se a Tô gente sentar as aprendendo, duas... gente. Ainda bem que eu tenho um 4 e monte de terapeuta lá pra me olha que ajudar. interessante, né? O maior problema do 4, e o 7 também traz um pouco isso, é porque tem uma validação do meio social. Sim. No sentido, nossa, que bonita que é uma pessoa que trabalha tanto, né? Sim. E aí tem essa validação e a gente acha que está fazendo certo. E aí tende a ir para o exagero para ter essa sensação de pertencimento. E aí a Lu ainda tem um 6, que quer pertencer, né? Que quer realmente ser visto. E aí a gente faz, e faz, e faz, e faz. Lu, tamo junto, amiga. É isso. Aqui é 7, 6 e 4. Meu E eu Deus tenho do 1. Você só não tem 1, mas eu entendo o que você O passa. 7, porque né? É assim. O 7, ele tem uma habilidade muito, muito interessante de mergulho profundo. Muito. Né? Dessa curiosidade de saber as coisas que estão lá nas entrelinhas, né? Então, é uma busca de conhecimento, de autoconhecimento em todos os sentidos. Só que essa habilidade de ir no profundo, ele traz a capacidade de olhar o detalhe das coisas. E, com isso, ele melhora tudo que faz. O que você Aprimora. faz hoje é melhor do que ontem, o de amanhã vai ser melhor do que hoje. Só que o 7 no exagero, isso vai para perfeccionismo. E não Extremo, existe né? perfeição. Não existe. Não. Só que isso também é validado pelo social. Nossa, uma pessoa, você é perfeccionista, todo mundo quer te contratar. Não. Imagina, trabalhadora perfeccionista é um... Não, E aí é onde mora o perigo. O perigo do perfeccionismo é justamente isso, é quando você já extrapola para o outro. Porque nada do que o outro faz tá bom, nada do que o outro faz tá à tua altura. Ai, porque sempre tem um a mais
e se fizesse assim, teria ficado, sabe? E isso é muito cansativo na prática, na convivência com o outro, né? Vou falar do outro, mesmo nosso cônjuge. Gente, a gente é chata. A gente, sabe? Ai, amor, mas olha, podia... Então, assim, hoje eu já tenho muito essa consciência, né? E é justamente isso que os números trazem. Opa, essa não é a minha melhor versão. Eu tô aprendendo isso eu não contribuo. Soltar esse controle, mas não é fácil. Por exemplo, né? Lá em casa era tudo eu que decidia. Ia viajar, era eu que decidia o lugar. Era restaurante, eu que decidia. E eu estou aprendendo a soltar isso. Sim. Só que daí você tem que aprender com isso e se controlar com isso, né? Pra não Quando ficar eu falo uma assim, amor, crítica. você escolhe o restaurante. Se for no lugar que eu não gostei, eu vou ter que me controlar. Tá gostoso, tá bom. É um Então, exercício não é desse pêndulo, né? De você sair do exagero e ir para a falta, né? E a gente não sabe, falta, ir para o outro ponto, né? E assim, é como se... É igual a homeopatia. Se você está num ponto e precisa ir para o outro, você precisa ter doses homeopáticas da energia oposta, né? Para poder conseguir ir para lá. Então, é aos poucos e é um exercitar nesse lugar. Agora, uma dica interessante para você saber se você está no exagero ou na falta, né? É que, sabe aquele cansaço que você fala assim, você pode dormir o quanto for, você fala, nossa, mas eu estou muito cansada. Não passa vence, nunca, né? Não Passa, vence. porque é um lugar de desgaste energético, não é o teu natural. Então, se você tem essa sensação, procura uma numeróloga. Trabalha procura uma isso. numeróloga e vem ver que número que tá, o que está acontecendo. E às vezes é mais de um, né? É a junção, desequilíbrio. porque no final das contas, os 5 principais números, eles formam, né, a nossa pirâmide da vida, né? E isso tem uma energia que ela flui de uma forma única. Foi o que eu falei, eu tenho 7, eu tenho 4, eu tenho 6 como você. Mas você tem uma vida completamente diferente da minha. Nós temos jornadas de vida, ciclos de vida diferentes, que é o que a gente vai falar agora. Então, nunca vai ser igual. Nem dos gêmeos é igual, né? Então, é importante entender, porque às vezes não é só um número. Às vezes você está na polaridade, né, do desequilíbrio ou da falta... De vários, né? Do que está ali. Então, e aquilo vai trazendo consequências para sua vida, para os teus relacionamentos, para tua parte financeira, para uma série de coisas, né? Esses 6 aí, você tinha me falado que é muito sobre o maternar, né? Sobre o cuidar. Família, eu sou né? muito, assim, agregadora, né? Mas eu quero complementar um negócio que você falou, que eu sou 3, né? Pode dar um resuminho aí do 3, só para o pessoal entender o que é o 3? O 3 é a mente acelerada, né? Uma pessoa extremamente criativa, tem o dom da comunicação, né? Então, Lu, isso daqui é seu, né? Essa conexão iluminar, ele já deveria existir há mais tempo até, porque você tem o dom da comunicação. E o 3 é a mente criativa. Uma pessoa que tem 3 são pessoas extremamente aceleradas. A mente vai e volta, ela tem a capacidade de ser também aquela pessoa que traz para o espaço alegria. Então, todo mundo quer ter um 3 perto, todo mundo quer ter essa pessoa alegre, essa pessoa que tem essa vitalidade, que é otimista, que vê o lado bom das coisas. Você enxerga o belo. Você enxerga as coisas, a beleza no detalhe, né? Quando ninguém está enxergando. Então, é um número que é o número da expansão. Então, tudo que o 3 coloca, eu brinco, é Midas, né? Tudo que o 3 coloca a mão, ele cresce. Ele tem um potencial de crescimento gigantesco. Mas pensa nisso, na proporção positiva e na proporção negativa. Tem que ter sempre né? o equilíbrio em Tem que ter tudo na sempre o vida, né? equilíbrio. Então, assim, quando um projeto cresce, você tem que crescer junto com a tua estrutura do 4, junto com a tua capacidade de harmonizar tudo isso, né? Você tem que usar os teus conhecimentos a favor, porque se você não coloca os outros números para rodar e só deixa crescer, o que vai acontecer? O 4 vai virar desordem, né? O 6 vai virar desarmonia. Então, você vai trazendo o desequilíbrio dos outros números. Se você não usar esse 3 da forma correta, fazendo essa roda girar, né? Que é o teu 3, o teu 4, o teu 6. Você sabe que eu tive no meio da consulta que eu tive com a Pri, assim, eu ouvi algo da espiritualidade que eu achei tão bonito, acho que eu vou trazer para vocês, que ela falou desse 3, né? Dessa comunicação. E eu sempre fui uma pessoa muito agregadora, muito comunicativa, né? Já participei até de programas de TV e etc. Mas quando eu despertei, eu fui muito pro meu lado do número espiritual, Sim, né? o E eu 7. me apaguei um pouco disso. Então, eu só fui muito festeira, tinha muita gente agregada ali, né? E daí, quando ela falou desse 3, eu falei, mas eu sou essa pessoa, mas por que eu não estou essa pessoa, Sim, né? Você foi pro recolhimento do 7, né? Fui pro 7 ali, eu fui pra espiritualidade. E a espiritualidade me respondeu uma coisa que eu achei tão bonita. No dia que eu fiz com ela, foi no dia que
que fez 2 anos que eu morri e voltei, né? Que começou toda essa maluquice na minha vida. E eles falaram assim pra mim, que assim como na maternidade a gente deixa de ser mulher e vira mãe por 2 anos, foi isso que aconteceu comigo. Eu maternei essa espiritualidade por 2 anos e agora eu posso voltar a ser quem eu era. Que lindo. Nossa, foi tudo a ver, porque daí começou esse projeto, né? Tudo isso da imersão e tudo. Então, eu realmente parece que eu voltei, eu parei um pouco de maternar e voltei a ser mulher. Nesse sentido, assim, sabe? Então, tudo tem seu tempo. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Os ciclos da vida. Bora falar sobre os ciclos da... É que a gente não para de falar sobre esse assunto. Não para. Né? É tão legal, né? É muito legal. Mas indo para os ciclos da vida, assim, vou até falar, a Débora falar melhor, mas assim, são 3 grandes... Tem vários ciclos, né? Vários tipos. A gente vai falar sobre setênios, tem os 3 ciclos do mapa. Tem os novênios também, que são os anuais, né? Que é o ciclo anual. Tudo se complementa, Tudo né? se complementa. E são números, não deixam de ser números, né? Na pitagórica, em específico, na técnica, a gente não usa o princípio dos setênios, mas a gente pode analisar eles também, porque os ciclos dentro da pitagórica são 3. É o ciclo formativo, que é do 0 aos 28 anos, o ciclo produtivo, dos 29 aos 56, e o ciclo da colheita, 56 mais, né? Se a gente for olhar, eles são múltiplos de 7. Então, a gente também pode fazer, né, uma análise um pouco mais micro e quebrar nos setênios, né? Do 0 ao 7, do 7 aos 14. Eu olho muito... Setênios é essa divisão de 7 em 7? Isso, de 7 em 7. Exatamente, que vem de Rudolf Steiner, né? Aí, se você quiser falar um pouquinho mais também, Pri. Os setênios, eles vêm do Rudolf Steiner, ele fez uma análise do ser, né? De como ele percorre a jornada de vida dele e de 7 em 7 anos. Então, eu quebro muito o 7 em 7 quando eu vou falar principalmente do primeiro ciclo de vida com a pessoa, né? Então, o que aconteceu do 0 ao 7 na sua vida? Entender, porque a maioria dos traumas, eles estão aqui, nessa primeira fase, que é uma fase de formação de personalidade, né? Uma fase onde a gente está entendendo o nosso corpo, nossa mente, né? O nosso ser. Você está começando, né? A engatinhar, depois você vai andar, depois você vai falar, né? Então, você está aí nessa evolução do 0 ao 7 e muitos dos traumas acontecem ali. E eles são guardados no nosso subconsciente e isso só vai reverberar na nossa vida adulta, no nosso segundo ciclo, que é no ciclo produtivo dos 29 aos 56. Né? É bem bonito, né, quando a gente olha para as várias ferramentas de autoconhecimento. Sim. E a gente vê que elas se conversam, elas não se substituem, elas se complementam. Então, para você ter uma ideia, 28 anos é retorno de Saturno na astrologia. A cada 28 anos você tem um retorno de Saturno. Então, na numerologia, esse retorno de Saturno corresponde a um ciclo, né? Então, tem o primeiro é o formativo e tal, né? E assim vai. Então, elas se complementam. E o Rudolf Steiner, ele, né, com a antroposofia, ele trouxe muitas ferramentas de autoconhecimento e ele tem uma delas que é o autobiográfico, que é você entender a cada setênio o que te aconteceu, como foi essa jornada, assim. Porque cada setênio tem uma evolução específica, ou melhor dizendo, uma crise específica. E a pessoa fala a crise dos 7 anos. Sim, todos 7 anos tem uma crise. Tem tal do 7, do 14. A gente pode até colocar a imagem, né? Que é essa daqui que a gente tá olhando aqui para o pessoal ver. Que, assim, do 0 ao 7 é o nascer físico, né? Aí, dos 7 aos 14, o nascer emocional. Dos 14 aos 21, nascer da identidade. Aí vem uma primeira crise de identidade aqui, né? Depois vem o preparo para a vida, dos 21 aos 28. Os 28 aos 35, a integração do masculino e do feminino, né? 35 a 42, chegar da essência. Tô aí. Chegar à essência, exatamente. E depois, 42, 49, a nova visão. A fase da sabedoria, 49 a 56. E a fase mística, 56 a 63. Eita, mas eu tô nessa mística aí também. É que você é mística, né? Você é mística. Fase, né? Não importa, você tem 7 e você é mística, não tem jeito. Né? E olha que interessante, né? Quando a gente olha os 28 anos, que você está saindo formativo para o produtivo, em geral, dos 27 aos 29, quando a gente está fazendo essa transição, a gente sente uma crise, né? Tem muita gente que me procura nessa faixa etária, porque é como se tivesse assim, poxa, agora tem uma montanha na minha frente, eu vou ter que subir e vai ser sozinha. Sim. Vai ser sozinha, porque essa saída do ninho. E na antroposofia,
até os 28 anos, você tem essa assistência do mundo espiritual, angélico, mais de perto. Você pedindo ou não, tem um anjo ali te ajudando. Amada, depois dos 28... É você por você. A É fraternidade você por branca você. tá ali, mas você vai Só ter que você tem que pedir, você tem que pedir, porque você começa a sua fase adulta e ser responsável por todas as suas consequências decisões, das suas exatamente, escolhas, né? Para aprender também, E né? voltando no primeiro ciclo, né, do formativo, super importante entender a importância de pai e mãe, né, nessa formação do indivíduo, principalmente do 0 aos 14 e ainda mais do 0 aos 7. Porque até do 0 aos 7 a gente está 100% influenciado pelo mapa dos nossos pais. Não tem jeito. Né? Eu sou um bebê, eu sou um indivíduo, então eu tô o tempo todo pegando dessa energia, né? A importância de ter números em comum, né? Entre pais e filhos também, que a gente analisa. Tem que fazer do meu filho, a né? gente analisa a numerologia, ela é tão ampla, ela é tão linda que ela tem desde da análise, né, do nome do bebê até a parte de sinastria, de você olhar a sinastria, de você fazer também a orientação pedagógica do filho até os 14 anos, que é para entender mesmo sobre essa alma, né? Sobre essa missão de vida deles. Sensacional, gente. Agora eu vou ter que fazer do meu filho. E o pai entender, a mãe entender esse primeiro ciclo de vida, do 0 aos 28, onde vocês são integralmente responsáveis por esse indivíduo, né? 28? Até os 28. Misericórdia. Mas é isso que ela falou. Ah, mas meu filho foi morar fora com 21. Não, tudo bem. Mas assim, filho, eu tô aqui, entendeu? Eu tô aqui. É esse anjo angelical, né? Esse anjo, eu tô aqui ainda. Por mais que ele vá pra fora, por mais que ele desbrave antes dos 28, não tem problema. Só que assim, até os 14, essa criança, ela tá recebendo influência direta do mapa dos pais. Então, olha a importância dos pais estarem em equilíbrio dentro do mapa deles, porque é o que passa, imagina. É que é isso, né? E conhecer o mapa da criança, Sim. né? Porque pode acontecer de você ter números parecidos, mas pode acontecer de não ter, né? E aí você coloca aquilo que é teu, aquilo que você acredita na vida do teu filho e você projeta. Sim. Eu costumo dizer que aquela história, né? Filho não tem manual de instrução, mas tem mapa, né? Sim. Tem mapa numerológico. Quase um Tem manual de mapa, quase um manual de instrução, um GPS para você. Porque aí você vai saber qual é o desafio dessa criança. Poxa, então, o que eu preciso colocar na vida desse ser para ele encontrar a própria força e ter condições próprias, Como né? potencializo, né? Exatamente, de superar os seus desafios, de encontrar a sua força para poder ter condições de superar o desafio e florescer, e evoluir. Né? Eu, por exemplo, eu discuto comigo mesmo com 3 anos, porque o meu filho... Basicamente, de personalidade. Queria até que ele tivesse um pouco mais da personalidade do meu marido, que é um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Mas realmente não, veio eu. E assim, Lu, os filhos, eles vêm para nossa evolução. Com certeza. Tá? Eles vêm para nossa evolução, eles vêm para despertar a nossa sombra, muitas vezes também, para a gente curar aquilo que precisa ser curado, né? Para evoluir. E nós somos os maestros na vida deles. Né? Então, aí um pouco do sistêmico. Nós estamos na hierarquia acima dos nossos filhos. E eles esperam, né? Eles projetam na gente o exemplo, aprender da gente, entender através do pai e da mãe. Então, a importância, né, de você saber que esse filho, ele veio para você também aprender, para você também se desenvolver e não projetar, né, as tuas frustrações, ou projetar aquilo que você acha que é um ideal para você e não tirar o máximo proveito daquilo que ele veio para ser. Né, que é a pirâmide dele e que ele é um indivíduo único e ele tem o mapa dele também. Né? A gente vai causar trauma na vida dos nossos filhos, tá? Isso é inevitável. Porque também eles precisam disso para crescer. Sim. Mas o quanto a gente puder ajudar, né, e entender essa personalidade, ter consciência, claro. para colocar ali, né, para positivar o que é bom e tentar ajudar no que é ruim, né? Então é muito legal essa dica assim de conhecer, né? Porque é isso, né? Tem uma parte do meu trabalho que é bem voltada para a educação, que eu chamo de educação mais parental, orientação parental. Porque para os pais saberem como cuidar desse ser, né? Como potencializar esse ser. E mais importante do que um pai e uma mãe nunca errar, é ele dar o exemplo para o filho como que ele faz quando erra. Né? Como que ele faz para se curar. É ter a humildade de... Exato. Porque a criança vai ter seus próprios desafios. Por mais perfeito que seja uma família, vamos, né, imaginar que isso seja possível, a criança em si vai ter os traumas de outras vidas. Sim. Então, assim, não ancestrais também. Exato. Né? Não é sobre você dar um bom exemplo só, é você mostrar para o seu filho
que se deu algum problema, como é que faz para corrigir, para reparar isso? Onde é que eu busco ajuda? Porque ele vai precisar buscar ajuda, saber que se entrar em contato com suas dores, suas sombras, e saber como curar, como e do corrigir, crescimento. né? Você sabe que o Léo foi inseminação, né? E eu sempre quis ter uma menina. Eu e meu marido queremos menina. E daí eu fui fazer a inseminação e a gente pôde saber o sexo, né? Porque apareceu lá no... E não sei porquê, quer dizer, sei, né? A gente falou, não, a gente vai pôr o menino primeiro. Mas nesse sentido de educação que eu digo, porque eu assisti um seriado uma vez que a mulher ela não podia ter filho e ela adotou um menino. Só que ela não queria dizer pro marido dela que ela não queria um menino. Daí ela ficou chateada. Daí o marido dela falou assim, mas era pra você estar feliz, né? Porque a gente adotou uma criança aqui. Pois é, mas é que eu não queria um menino, sabe? Porque, os meninos são tão bestas, eles são tão machistas, etc. Daí o marido dela falou assim pra ela, é por isso... Por que os meninos são machistas? Porque são criados por mulheres machistas. Então, vamos fazer diferente. Então, tem muito a ver sobre isso, educação, né? Eu falei, não, eu vou fazer diferente. Sim. Então, a gente não ficar repetindo esses ciclos de menino não pode chorar, menino não pode ter sentimento, né? E tem que conhecer nossos filhos pra gente poder criar de uma forma mais humanitária, né? Deus me deu 2 meninos, né? 2 meninos também, justamente para equilibrar a minha energia 4, duplicidade de 1 e 7, que é extremamente, né? Muito mais racional, muito mais masculina, né? Na essência delas, para eu poder realmente trabalhar muito mais o meu 6. A minha alma de 6, né? Que é o meu feminino, e olhar para isso. Então, eu o tempo todo tenho que ativar esse número, ativar a potência dele, né? Dentro do meu feminino, ancorar as minhas energias femininas, minha energia materna, né? Então, eu falo, os meus filhos, eles trouxeram muita evolução para minha vida sentimental, para minha vida emocional, para os meus traumas também, né? E falando de emoções, sentimentos, né? Tem, ainda parafraseando Rudolf Steiner, né? Ou a antroposofia, a gente vive uma humanidade que bloqueou os sentidos, né, os sentimentos. Então, a gente tem... O ser humano ele é trimembrado. Ele é pensamento, emoções, sentimentos e querer, vontade, ação no mundo. Então, a gente vê um tempo em que o pensar está direto para o agir. Você pensa e faz. E não entra em contato com o que você sente. O que você está sentindo? Porque isso te enfraquece, sentir tristeza te enfraquece, sentir raiva não é adequado, sentir alegria não é muito bem-vindo se for em exagero, tristeza, então, nem pensar. E isso tem um plano, né, meio perverso por detrás, porque um ser humano que não sente, que não entra em contato com o sentimento, ele se anestesia, ele perde a conexão com a sua humanidade, né? Então, as terapias, por exemplo, que faz com que a pessoa consiga entrar em contato com o que está sentindo, são as que mais curam, são as que realmente transformam. Na nossa imersão, a gente vai fazer muito isso, realmente as pessoas sentirem ali, né? Hoje é o que eu mais observo, assim, e são as pessoas que estão no ciclo produtivo, que vão começar a questionar uma série de coisas. Então, hoje, quando a pessoa passa, né, na mentoria comigo, onde a gente faz os encontros, olhando cada pilar da vida dela e trabalhando a reprogramação quântica dentro disso, eu aprofundo nos sentimentos, aprofundo e é impressionante como foi silenciado, como foi, né, vem muito da criação, de como aquela pessoa recebeu aquilo. E, gente, o trauma, ele é para cada um de uma forma. Você tem a tua irmã, certo? Você, com certeza, foram criados pelo pai e pela mesma mãe. E, com certeza, tem coisas que, para você, né? Você recebeu aquilo de uma forma. E, para tua irmã, nossa, não, irmã, para mim não aconteceu isso. Porque é o olhar, são os teus números, é a tua essência. É como você tem a percepção do mundo, é como você sente aquilo, né? Então, é aí que a gente vai entender. Porque... quando a gente vai olhar na vida adulta, no produtivo, você começa a questionar e você olha o mapa da família também. E aí você vai perguntar, não, minha irmã não tem isso. E você começa a investigar e você vê, não, é porque para você isso era relevante. Né? É o filtro, né? Meninas, eu queria tanto continuar. A gente pode fazer uma parte 2. Tem só uma imagem que eu quero trazer mental sobre os ciclos, né, da vida, que assim, imagina que você tem um caminho na sua frente e isso é o teu caminho, como se fosse o teu propósito, o caminho de vida. E a cada ciclo formativo, produtivo e colheita, é uma paisagem nova nesse caminho.
E aí, cada paisagem nova, você recebe ferramentas para trilhar esse caminho, que são as realizações, Sim. que são habilidades que chegam para você trilhar aquela paisagem que está à sua frente. Você vai aumentando Você sua vai- bagagem, né? Exatamente. Você vai aumentando sua bagagem para o próximo nível, para você passar para a próxima fase, né? E ela tem essa duração de 28 anos. Maravilhoso É essa linda. conversa. Vamos Obrigada. ter outras, com certeza. Então, pessoal, brigadão por ter ficado até agora assistindo a gente, né? Curte lá nossa página, todo domingão sai nossas rodas de conversa. A gente tem as meditações guiadas nas quartas-feiras. Então, segue para não perder nadinha, hein? Tá bom? Um grande beijo para vocês. Até. Até mais. Obrigada, até.